Está começando a nossa escola bíblica dominical de hoje, hein? Espetacular! Deus seja louvado! Muito bom dia! Eu sou o pastor Jacques Amaral e você está ligado no canal do Ministério Internacional Yahvé Shammah. Você que está assistindo aí esse vídeo, né? Já deixa aí o seu like, faz os seus comentários a respeito dos conteúdos que são postados aqui. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas há algum tempo já que o YouTube ele não faz mais a divulgação pela quantidade de visualizações que tem cada vídeo que é produzido, mas pelo número de comentários e de likes ou dislikes que são dados. Então, se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike lá também, que vai ser relevante para o YouTube. E ele, comparando com o material que a gente vai distribuir aqui, vai fazer essa distribuição para outras comunidades que tenham um interesse em comum, claro. Nós sabemos, divulgamos o material aqui. Na nossa igreja, o tema é o Evangelho em Evidência. Para você que está chegando agora, fica ligado porque a escola bíblica já começou. De volta, tudo bem aí com vocês? Para lembrar que hoje nós temos culto, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, e também a partir das 18 horas. E você bem sabe, hoje é dia de ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então venha celebrar, que vai ser bênção para as nossas vidas. Certo? Aqui mais uma vez os agradecimentos, né, a todo mundo que tem participado. E nós estamos desenvolvendo aqui o nosso tema a respeito do estudo do Evangelho de Mateus. É bem verdade que nós não vamos conseguir fazer esse estudo separado dos outros evangelhos, porque nós temos aqui as narrativas que são semelhantes em alguns desses evangelhos, né? Nós já explicamos essa terminologia dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, muitas das histórias que são narradas serão complementadas pelos outros estudos que serão feitos aqui, em nome de Jesus, se Deus quiser, nos próximos dias, nos próximos domingos, através de um dos professores da nossa escola bíblica. E hoje, em continuação, nós vamos aqui abordar algumas das parábolas, né, ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia online. Eu sei que vocês não estão vendo aí, mas eu estou vendo do lado de cá. Se não me engano, a partir do capítulo de número 13 ou número 14. É número 13 mesmo. Então nós vamos ter esse ensinamento aí das parábolas que são relatadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou tirar a minha imagem aqui para que a gente possa ver o texto e a gente ter aí alguma explicação a respeito do material. Nós vamos entender aqui, é isso mesmo, é a partir do capítulo 13, né? O Evangelho de Mateus, ele é um evangelho que ele vem trazendo, inclusive, eu vou voltar a imagem aqui, ele vem trazendo uma capitulação que ela é diferente dos outros, né? Ele vem trazendo bem organizado esses temas, né? Ele começa com a história do nascimento de Jesus Cristo, passa pela fuga para o Egito e o retorno para Belém, né? Mostra o batismo de Jesus e o início do seu ministério. E ele reservou aí 3 grandes capítulos, né? O capítulo 5, 6 e 7, para tratar do Sermão do Monte. Logo depois do Sermão do Monte, Jesus inicia o seu ministério e as suas visitas, né, missionárias para algumas cidades, e os ensinamentos eles continuam com os discípulos.
E uma das formas que Jesus encontrou de passar esses ensinamentos, né? Nós vamos ver, se Deus quiser, ainda hoje, que tem aí essa organização por parábolas, que foi uma linguagem mais fácil e mais tranquila que Jesus utilizou. Nada como entregar exemplos, né, de histórias para exemplificar, histórias para exemplificar a ideia que está querendo ser passada. E Jesus lançou mão muitas vezes desse recurso de parábolas, assim como também de metáforas e outras figuras de linguagem que a gente vai encontrar ao longo de toda a palavra de Deus, de todos os evangelhos, e não somente, né? Então, a partir do capítulo 13, né, nós começamos a ver essa narrativa, né? E especificamente, eu vou ler aqui para vocês nessa manhã, ó, Mateus 13, 10. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo, deixa eu voltar aqui a minha imagem para ficar mais confortável, enquanto eu faço a leitura aqui, que é inclusive no mesmo equipamento que está fazendo a gravação para a transmissão. E Mateus capítulo 13, verso de número 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que eles fala por parábolas? E respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Verso de número 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Jesus estava falando claramente aqui a respeito dos escribas, fariseus, aqueles legalistas daquele período com o qual ele estava lidando. E Jesus já deixou aqui, né, a sua intenção, explicando. Ele está falando por parábola porque era a sua estratégia, né? Porque para quem é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito do reino dos céus também, se der tempo, evidentemente. Acredito que teremos sim esse tempo. Mas Jesus vem entregando com essa preocupação para que os destinatários da palavra tenham a exata certeza, tenham a convicção de que a mensagem está sendo entregue para eles de alguma maneira, que é uma maneira bem tranquila de trazer esse entendimento. Nós explicamos nas aulas passadas, em especial no domingo passado, que Jesus Cristo tinha por destinatário justamente resgatar o pecador, né? A maior preocupação de Jesus Cristo era sempre que um pecador se apresentasse em qualquer circunstância que era trazido, Jesus tinha primeiro, antes de apresentar o reino de Deus, o reino dos céus, né? Trazer para aquela pessoa o entendimento de que esse reino que ele vinha para apresentar era um reino com base no amor. E uma das facetas desse amor era justamente perdoar os pecados. E por que perdoar os pecados? Porque a sociedade, inclusive nos dias de hoje, é uma sociedade implacável. Isso mesmo, uma sociedade implacável com os erros dos seres humanos. A gente vê tanta violência, crescente intolerância, justamente porque são características de uma sociedade, né? E ela não é uma coisa nova nem inédita para nós, que nós vimos nos estudos passados que ao tempo em que Jesus andou em carne e osso, que né, se habitou entre nós, se fez presente entre nós na forma corpórea, ele também foi muito criticado por essas mesmas pessoas. E parece que esse tipo de conduta é um tipo de conduta que vai passando de geração em geração. As pessoas permanecem intolerantes, permanecem impacientes, permanecem em todas as situações e, em especial, quando é para demonstrar misericórdia, as pessoas são implacáveis. Mas quando o contrário ocorre, elas esperam justamente uma misericórdia que o mundo não foi ensinado ainda na sua totalidade, não pela cultura humana, mas essas coisas só são apresentáveis e só são possíveis através da obra salvadora de Jesus Cristo. Então Jesus vem apresentar um reino
estabelecido de uma maneira diferente da expectativa humana, né? O que Jesus veio apresentar é diferente daquilo que se era esperado justamente no tempo em que ele veio para os seus contemporâneos, né? O reino de Deus tem relação com o coração e com o espírito. A expectativa humana é justamente ao contrário. Que o Jesus Cristo fosse aquele rei, aquele libertador que fosse libertar o povo, tornando a nação de Israel, ou devolvendo para a nação de Israel, o seu status de independência e o seu status de nação livre, independência e liberdade em relação ao Império Romano e qualquer outra nação que pudesse vir trazer essa dominação. Foi por isso que Jesus lançou mão de histórias a respeito de eventos diários e comuns para ilustrar a origem desse reino. E, diferentemente daquilo que a gente imagina, o reino de Deus é um reino de simplicidade e não de coisas complexas, porque Jesus veio justamente para essas pessoas, para esses humildes, receber esse reino. É um reino capaz de perdoar, capaz de incluir, que é uma coisa muito importante. Nós vivemos um período de grande intolerância e grande implacabilidade, não sei, eu acabei de inventar essa palavra, na relação, no trato com as outras pessoas. E Jesus vem trazer essa apresentação mostrando que o reino de Deus, de maneira muito mais simples, é acessível, né? Acessível. Então, através dessas histórias, Jesus quis mostrar uma verdade de uma forma mais eficaz, que alcançasse de uma maneira mais eficiente, mais plena, aquelas pessoas que estavam recebendo, ouvindo aqueles ensinamentos. Compreender o significado pretendido pelas parábolas exigia uma coisa muito simples, que era um coração preparado para receber. Era por isso que escribas, fariseus, saduceus, aqueles teólogos daquela época, aqueles líderes religiosos daquela época não conseguiam entender, porque nós já ensinamos, né, já vimos com alguma exaustão, né, já ensinamos aqui no canal, já fizemos diversos estudos, e eles colocavam cargas que eram muito mais pesadas para aquela população acompanhar, colocando inclusive um padrão de santidade que não vinha descrito na palavra, né, que não vinha sendo ensinado, distante daquela simplicidade que Jesus queria mostrar. E é por isso que as parábolas, na realidade, obscureciam a mensagem de Jesus para aqueles cujo coração não estava disposto a escutar. Vocês já prestaram atenção que hoje, em qualquer diálogo, em qualquer roda de debate, inclusive dentro das nossas igrejas, muitas pessoas estão querendo falar e poucas estão querendo ouvir? Vocês já perceberam isso? Nos grupos, todo mundo quer ter uma oportunidade de falar, de se expressar, de mostrar, e poucas pessoas estão dispostas a ouvir. Eu incorro frequentemente nesse deslize. Sempre que eu estou junto com alguém, eu estou querendo falar. Talvez pela condição de ser advogado, de ser pastor, né, de ser marido, de ser pai, está sempre querendo falar alguma coisa. E Jesus traz justamente essa ferramenta que é a utilização das parábolas, que a parábola significa isso, não ir direto ao ponto, mas fazer um contorno, né, tangenciar o mérito de uma maneira que as pessoas possam entender, não ser tão literal como se espera. E Jesus, para conversar com uma população humilde e simples, que eram os destinatários da sua mensagem, ele lançou desse recurso. Mas não apenas para facilitar o entendimento daqueles seus destinatários, mas também para dificultar o entendimento daqueles que estavam já com suas convicções formadas. É isso que está dizendo aqui. Deixa eu tirar aqui para vocês lerem. Aqui, ó. E é por isso que as parábolas, na realidade, obscureciam a mensagem de Jesus para aqueles cujo coração não estava disposto a escutar. Para aquelas pessoas que já estavam com seu pensamento formado e tinham uma ideia de que o Messias era um libertador bélico, um general, alguém de exército, um militar, né? Algum combatente para vir libertar o povo, ao passo que o plano original de Deus sempre foi restaurar relacionamentos, né? Consertar corações, restaurar relacionamentos. O principal relacionamento era do ser humano, né? Da humanidade com o próprio Deus. Essa é a intenção. Então, ao lançar mão dessa ferramenta, Jesus, na verdade,
está trazendo à realidade uma forma simples de comunicar, mas que de alguma maneira obscurecia o entendimento daquelas pessoas que não estavam dispostos a escutar. E é muito frequente nos nossos dias de hoje, inclusive em termos de ensinamento da palavra, existe uma concorrência muito grande. Nós já explicamos isso aqui por diversas vezes e em várias ocasiões, que as pessoas hoje elas não estão prontas para ouvir, que inclusive descumpre um mandamento que está escrito isso. Nós precisamos aprender. Nós temos aqui várias igrejas sérias pregando o Evangelho, ensinando semana após semana, dia após dia, arrebanhando as ovelhas, ensinando, preparando estudos, preparando ministrações, congressos, palavras e etc. e tal. Mas vocês já prestaram atenção que apesar de existir essa grande oferta de igrejas sérias, que são igrejas sérias, que estão levando o evangelho a sério, estão ministrando realmente palavras para a salvação, ensinando as escrituras como é o propósito de Deus, existem muitas no nosso bairro, a nossa é uma delas, é um referencial, mas existem várias outras, não só no nosso bairro, mas também na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, muitos trabalhos que são trabalhos sérios e que estão levando realmente a mensagem verdadeira da cruz, né, que é apresentar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas vocês já perceberam que por diversas ocasiões, muitos tiram vantagens até mesmo da própria oportunidade que tem, que é de ministrar o Evangelho, para desviar o foco dos irmãos. São muitos ministérios que não têm essa seriedade. Na verdade, muitas pessoas que não têm essa seriedade. Opa. Então, estava dizendo justamente dessa necessidade, né, de trazer com facilidade, e estava dizendo que a gente está aí com vários ministérios, estamos, né, nós todos com vários ministérios que são sérios, e parece que as pessoas, até utilizando de técnicas de comunicação, oportunidade, até uma promessa de mudança, chegam fazendo algumas promessas que elas, assim, estão até previstas na Bíblia, né? Que Deus ia trazer bênção para quem crê nele aqui nessa terra, o servir e tudo, mas não com esse foco de ser bênção, mas na verdade de apresentar o reino de Deus para que as pessoas pudessem nesse reino ingressar, né? Elas acabam levando alguma vantagem em relação a uma pregação que é mais contínua das igrejas sérias, conforme eu vinha dizendo. E Jesus utilizou justamente dessa estratégia, porque se nós pegarmos e analisarmos os nossos dias e comparar com os dias de Jesus, todo o trabalho que foi feito através da entrega da lei por Moisés, dos profetas, dos juízes, das pessoas que vieram depois, dos sacerdotes, que eram aqueles que defendiam e eram sinceros e honestos diante de Deus, tudo isso foi trocado por uma expectativa de alguém que pudesse libertar o reino de Israel, o reino, na verdade, a nação de Israel. A expectativa gerada foi de um libertador que fosse um general, um libertador militar ou político, mas nunca o Messias na sua expressão mais original, que era justamente de trazer a interpretação correta. Deixa eu ver onde nós estamos. Ao interpretarmos as parábolas, o problema é discernir quais elementos são relevantes para uma determinada lição e quais deles são meros pormenores incluídos apenas para tornar a história mais completa, né? De um modo geral, o propósito de uma parábola é ensinar uma lição. Não devemos tentar extrair outras lições, né, que sejam paralelas. Tem pessoas que pegam aí uma parábola e distorcem o seu significado. O número destas parábolas é calculado de várias maneiras, tendo uma variação entre o mínimo de 27 e até 50, dependendo da forma como você considera, né? Porque alguns eruditos, algumas pessoas, entendem que determinada história é uma parábola, enquanto outros entendem que é uma metáfora. A maioria, contudo, né, concorda que Jesus contou cerca de 30 parábolas. Algumas delas parecem semelhantes. Jesus empregou histórias diferentes para ilustrar uma mesma lição,
e às vezes uma mesma história para ilustrar várias lições. E aí a gente vai inaugurar aqui justamente pegando a parábola, uma das mais conhecidas que tem lá no Evangelho de Mateus, está aí ó, no capítulo 13, né, que é a parábola do semeador. Não é isso mesmo? Deixe-me ver aqui a partir de onde que ela é narrada. A partir do verso 18 do capítulo 13. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui, na verdade, nós já estamos na explicação. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aí eu queria dar um destaque aqui para esse versículo de número 21, porque a caminhada mesmo do cristão, ela não é isenta de tribulações, de dificuldades, né? A caminhada do cristão, honesto e sincero, ela é permeada por dificuldades que precisam ser superadas embraçando o evangelho, né? Porque é muito fácil ser um ser humano íntegro, honesto, tudo isso se você não passa por nenhum tipo de dificuldade, né? O que nós estamos abordando aqui nessa manhã também já foi retratado lá no livro de Jó, né? O próprio Deus incita Satanás e pergunta para ele se ele observou a conduta do servo Jó. Aquela é uma lição grande para nós e diferente do que algumas pessoas pensam, que Deus foi mexer com quem estava quieto, que Satanás nem estava vendo Jó, nós já explicamos isso aqui. Muito pelo contrário, Satanás estava vendo Jó assim e ele declara: Não, já vi ele. Você cerca ele de todos os bens, você cerca ele de todos os cuidados. É por isso que ele é tão fiel a você, é por isso que ele é tão devoto, por isso que ele é tão seguidor das tuas vontades. Né? E Deus queria mostrar: a lição não é para Satanás, a lição é para nós, para que nós tenhamos um estilo de vida de fidelidade aos princípios cristãos, da mesma forma que Jó teve naquele tempo, sem ter o Evangelho. Esse é um dos exemplos. Nós temos o exemplo de vários reis, entre eles Ezequias, nós temos rei Asa, reis que foram reis expoentes, né? Foram exponenciais no seu tempo, tendo toda a condição de praticar justamente aquilo que todo mundo praticava, mas que escolheram ter uma conduta diferente justamente para isso. Assim é também a ideia dessa parábola aqui, que é a parábola do semeador. É uma parábola que ela é comum em Mateus, Marcos e Lucas, né? E a semente representa justamente a palavra de Deus, nada mais, nada menos. Com um detalhe: as almas nascem a partir da palavra de Deus, né? Essa parábola profetiza como o evangelho será recebido. E aí eu volto a destacar aqui. Não, verso de número 21 do capítulo 13, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Aqui nós já estamos na explicação da parábola, desculpe, e aqui vem dizendo que a palavra, né, ela é recebida, é aquela que cai no meio das pedras, né, dos pedregais, que são aqueles cristãos que recebem a palavra com alegria, né? E aí ela dura muito pouco. Porque às vezes ele foi convertido em uma das redes da igreja, às vezes num evento da igreja, num dia que era muito festivo, as pessoas estavam muito alegres, num dia que o louvor estava muito bom, que a palavra foi muito agradável, né? Que a igreja estava decorada, e recebeu aquela palavra, era festa, ou era um casamento, ou estava comemorando um aniversário, ou era uma das festas, né? Uma das festas que a gente tem o hábito, as pessoas vêm, estão comovidas por aquilo, ou até mesmo teve um mover do Espírito Santo, né? Saudade desses tempos, é isso mesmo? E aí elas recebem a palavra naquele dia e aceitam com alegria. Mas passando algum tempo, vem alguma dificuldade, vem alguma tribulação, eles pegam e deixam o Evangelho. A ideia central de Jesus Cristo, vou voltar aqui, deixa eu ler mais um pouquinho aqui para você. Verso de 22. Verso de número 22, daqui a pouquinho eu vou ler. A ideia central de Jesus Cristo é mostrar que a semente é a palavra.
mas que o tipo de solo aonde essa palavra caía é mostrar para a gente o tipo de pessoa que existe aí sobre a face da terra. Aqui, em momento algum, Jesus está falando que é para a gente desistir dessas pessoas. Prestem bastante atenção. Ele está dizendo os tipos de solo que existem, os tipos de pessoa que existem, mas não diminui em nada a nossa responsabilidade de levar adiante o nosso papel de pregadores. Vocês estão vendo aí, né? A tela está sozinha com vocês e eu estou lendo aqui para vocês. Aliás, deixa eu até fazer um bem bolado aqui. Voltei à minha tela de apresentação e vou ler aqui agora o verso 22 do capítulo 13 de Mateus, que está dizendo assim: e o que foi semeado entre os espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas, ou dos prazeres, ou dos bens, ou do conforto, ou da tranquilidade, né? Sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. É uma outra lição, é um outro aprendizado que nós temos aqui também e que retrata bem os tipos de pessoas que nós vamos encontrar nesse tempo e nessa geração. Mas vejam vocês que Jesus Cristo está ensinando isso há 2000 anos atrás. E a palavra parece tão real, tão presente, tão para esse momento, que nós temos a certeza que é a palavra mesmo que vem do reino do céu. E finalmente, no verso 23, ele vem explicando que aquela semente que é a palavra, que caiu em terra boa, ou que foi plantada numa terra boa, é aquele que ouve, compreende, dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30 para cada semente que é plantada. E aí, até mesmo, voltando aqui, até mesmo pela forma como Jesus fez a sua exposição, fica tranquilo de se entender qual que é o tipo de pessoa que nós devemos tratar. E essas coisas são ensináveis? Lógico, gente. Ô pastor, é possível que eu, mesmo não tendo produzido nada, que tenho 10 anos que entro e saio de igreja, não consigo me firmar em lugar nenhum, eu consigo ainda ser produtivo para o reino de Deus? É claro que sim, essa é a expectativa de Deus. É por isso que nós estamos aí nessa terra até ao dia de hoje. Porque Deus tem um plano, Ele tem um propósito, tem um projeto para as nossas vidas. E Ele vai insistir com esse projeto até quando o nosso tempo esgotar aqui ou quando a gente venha dar justamente esses frutos. Vou ler para você novamente, verso de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz. Esse deve ser o nosso objetivo: entender, aceitar, compreender e começar a dar fruto. Não é verdade? Vamos lá, vamos ver o que mais que a gente tem aqui de interessante. Algumas pessoas nem sequer irão querer escutar, entendeu? Algumas o aceitarão, mas não demorarão a se desviar. Outras vão se manter firmes por algum tempo, mas paulatinamente, ou seja, como se fosse um conta-gotas, aos poucos vão perdendo o interesse. E algumas perseverarão em um grau menor ou maior até suas vidas demonstrarem na prática o que significa o Evangelho. Ô pastor, mas quais são as evidências de que a gente está produzindo? A primeira dela é que você seja aquela pessoa que guarda o fruto do Espírito, que você demonstra em toda a sua atitude, em todo o seu ser, em toda a sua forma de lidar nas situações, que o Espírito Santo habita em você. Esse é o primeiro fruto que é da palavra que a gente vai ver. Quais são? Os frutos do Espírito, quais são? O amor, gozo, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. O pastor Valdir pregou sobre isso na última terça-feira, salvo o melhor juízo. Ele vem mostrando que o caráter do cristão, existem evidências que são palpáveis, né? Isso a gente consegue ver, né? Quem está do lado de fora consegue ver. Quais são as evidências de que as pessoas estavam com Cristo. Na semana passada nós fizemos uma pequena exposição a respeito disso, dizendo que Pedro e João, quando
circulavam, né, quando eles evangelizavam, indo nas sinagogas, pregando, falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo, algumas pessoas chegavam para ele e diziam: vocês parem de falar do nome de Jesus Cristo, senão nós vamos te prender. Pode prender. E eles foram presos. Nós vamos te açoitar. Pode açoitar. Eles foram açoitados. E viram, essas pessoas que os torturavam, que estavam tentando intimidá-los, viram que eles eram ou tiveram contato com a pessoa de Jesus Cristo, porque eram pessoas, era simples, né? Não eram acadêmicos, não eram pessoas que eram estudiosos da época, os estudados da época, os eruditos da época, por assim dizer. Então, eles demonstravam evidências de que eles tinham tido contato com Jesus Cristo, porque as suas atitudes eram semelhantes às de Jesus. Qual que é a comparação que a gente pode fazer para os dias de hoje? Ao ler a palavra, entender que nós precisamos reproduzir as bondades, as benignidades que existem ali na palavra e demonstrar os frutos, né? Através do constante contato com o Evangelho e das constantes mudanças. É a respeito disso que o apóstolo Paulo, inclusive, escreve na sua epístola aos Romanos. O que mais que a gente pode ver aqui? Vamos ver. Temos no mesmo capítulo 13, a partir do verso 24, as parábolas do joio e também da rede. Aí eu estou intercambiando aqui para que você veja a nossa propaganda. Deixa eu colocar a minha etiqueta aqui para que você me siga lá no Instagram, caso seja do seu interesse. E a partir do versículo 24, Jesus propõe outra palavra. Eu estou lendo para você o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Agora nós estamos abordando o verso de número 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhes ensinou, ou lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancar? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio também não arranque fora o trigo. O que é que essa parábola vem nos ensinar? Agora nós já estamos preparados para ler, né? São duas ilustrações, né? Tanto do joio quanto da rede. Deixa eu dar uma lida aqui, porque o da rede, ele vai a partir do 36 até o 43, salvo melhor juízo. Deixa eu ver aqui, 36. Isso, é a partir do 36 é que traz a explicação. Tá aqui, um minutinho para tomar um copinho d'água. É a partir do 37, na verdade. E ele respondendo-lhe, disse-lhe: espera aí, deixa eu voltar aqui, vamos colocar aqui na nossa tela. Estou lendo para você o Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso de número 37. E respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. A parábola, apesar de levar esse nome de parábola, é simplesmente trocando, ao invés de falar determinada pessoa, Jesus explicou utilizando elementos da natureza. E isso, no meu entendimento, facilita a compreensão de quem está ouvindo a mensagem que está sendo ensinada. Não é isso mesmo? São duas ilustrações com diferentes fundamentos, vamos colocar aqui, alicerces diferentes, e demonstram que, embora o mundo venha a ser permeado pelo Evangelho, os maus persistirão ao lado dos bons até o fim do mundo, quando haverá uma separação derradeira, última, final. Os maus irão para um destino infeliz e os justos para o reino, né? E Jesus, em momento algum, ele nutria, né, quanto a esse mundo se transformar numa utopia, né? A salvação, assim, universal, não vai ter isso, né? Nós sabemos que a salvação é para aqueles que a desejarem e se esforçarem para buscar, né? Tem que ter
algum esforço. Nosso pastor está sempre nos ensinando e sempre nos alertando que o reino de Deus ele é possuído por esforço, né? Nós temos que buscar, nós temos que lutar, perseverar, insistir. E essa é a tradução, né? Aquilo que Jesus Cristo mesmo ensinou em uma das suas passagens, aquele que perseverar até o fim, esse também ele vai receber uma coroa, vai ser salvo. São várias as advertências. Voltando aqui para o ensinamento, né? Sabia muito bem que o evangelho seria rejeitado por parte da raça humana até o final. E as coisas acontecem até os dias de hoje. Nós vemos uma crescente, né? Um exponencial crescimento, né, de pessoas se declarando ao ateísmo, né? Não acreditam e nem deixam de acreditar, simplesmente não acreditam porque não existem evidências. É isso mesmo? Acho que é esse o mote do ateísmo, né? Não acreditar porque até hoje ninguém conseguiu provar a existência de Deus. Quando deve ser o contrário, né? É acreditar porque até hoje ninguém provou que ele não existe. Afinal de coisas, afinal de contas, né? É, é difícil é acreditar que tudo que existe, que é organizado da forma que é no universo, foi a partir de uma explosão ou de uma outra, o fruto da imaginação de alguém, né, para justificar a perfeição, inclusive do firmamento, da natureza, todas as coisas, né? Apesar de toda a destruição que o homem é capaz de fazer, a natureza vem resistindo bravamente, fornecendo subsídios para a existência humana, o ar que nós respiramos, a vegetação necessária, né? O solo produzindo os alimentos que a gente precisa para nos alimentar, né? Os mares e os rios produzindo seus peixes em abundância para a gente, além de toda a água potável que existe, que está aí à disposição, apesar desse tempo de recessão e seca que são anunciados para subir a conta de luz e também o valor da água, não é isso mesmo? Então a natureza vem resistindo bravamente e nós temos aí todas as evidências para acreditar que um ser muito superior criou todas essas coisas e que não foi a partir da explosão. Se você quiser, não faça isso. Inclusive, eu daria um conselho aqui, mas eu não posso dar esse conselho, porque não tem como você controlar nenhum tipo de explosão, né? A explosão é justamente a perda de controle, quando a criação foi justamente a demonstração do controle absoluto que nosso Deus tem a respeito de todas as coisas. E nesse sentido, o Evangelho quer nos ensinar que existe duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos. E Jesus insistentemente falou sobre isso, né? Sobre a desgraça dos perdidos, que chorariam e rangeriam os dentes. Ele certamente sabia e sabe do que ele fala, não é isso mesmo? Aí nós ainda temos aqui nesse livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, mais duas parábolas, a do fermento e a do grão de mostarda. Essas parábolas também são narradas no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Elas mostram como o reino de Deus é apresentado de maneira pequena e, à medida que nós vamos ter conhecimento, nós vamos vendo o crescimento daquilo que é, às vezes, imperceptível aos olhos de uma pessoa que está no mundo, né? Em geral, né? É isso mesmo? O que mais? A parábola... Não, vamos voltar aqui, vamos dar uma lida. Eu vou colocar aqui 13:31 e nós vamos dar uma lida aqui. Não, deixa eu ver aqui qual que é a nossa referência correta, enquanto isso eu vou tomar um copo d'água. 13 do 31 até o 33, voltando. Hidrate, está caindo a chuva aí um dia ou outro, mas nós precisamos de hidratação. Então vamos lá. Vamos ver aqui. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, verso 31, capítulo 13, Evangelho de Mateus. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e aninham nos seus ramos. E a outra parábola, no verso 33, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha
até que esteja tudo levedado. E esse reino, ele deve crescer no nosso interior. Ele já está estabelecido por Deus, ele compreende todas as coisas, tudo que existe. É assim que o Apocalipse descreve. O alfa e o ômega, o início e o fim. Todas essas coisas são representadas na pessoa do Pai, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Eles são um só, são três em um. E é dessa forma que vem apresentando o reino de Deus. Ele precisa crescer dentro de nós à medida que nós desenvolvemos a nossa proximidade de relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos lá. Agora sim, no capítulo 3, versos 44 e 46, as parábolas do tesouro escondido e também da pérola de grande valor. Tudo que nós estamos apresentando até agora são parábolas exemplificando uma introdução ao reino de Deus. Tá certo? É isso que vem apresentando aqui. Introdução ao reino de Deus. Vamos seguir. Dupla ilustração da mesma coisa. O valor incalculável de Cristo para uma alma humana. O que Cristo oferece vale tanto que se deve abrir mão de tudo, até mesmo da sua própria vida, para aceitar. Nós já temos um entendimento, né? Já sabemos, através da nossa leitura lá do capítulo 8 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não for 8, pode ser o 14 também, né? O João 14, está mais para ser o 14, mas isso acontece. E Jesus vem reforçando aqui que é só através dele. E, na verdade, aqui a literatura de Mateus está mostrando de uma maneira, através de parábolas, demonstrando aquilo que João vai reforçar lá no ensinamento do capítulo número 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de Jesus Cristo. E aí nós entramos no tema central desses capítulos, né? A partir do capítulo 12, que vem aí a apresentação da palavra reino. E Jesus em Mateus, aqui, o Evangelho de Mateus tem essa preocupação, tanto de trazer ensinamentos. Vocês vão ver que a genealogia de Jesus Cristo, ela passa rápido como um trovão, rapidamente ele passa. Os milagres iniciais de Jesus, ele também passa muito rapidamente, e Mateus se detém muito na didática de ensinamento, tanto a partir do capítulo 5, no Sermão da Montanha, depois do capítulo 8, de uns poucos milagres, Jesus também vai operando seus milagres, fazendo essas performances e também trazendo ensinamento. A partir do capítulo 12, traz todo esse acervo de ensinamentos, que na verdade são características dos evangelhos, né? De trazer muito ensinamento, muito conteúdo, conteúdo aproveitável, diga-se de passagem. Os evangelhos têm essa riqueza que, apesar de nós termos muito complemento, muitas coisas para complementar as histórias todas são voltadas para um ensinamento com um propósito, né? Além da salvação, além de apresentar a salvação, apresentar a pessoa de Jesus Cristo e demonstrar claramente é só através dele que as pessoas podem alcançar o Pai, serem religadas ao Pai, também ter essa preocupação de ensinar as pessoas, demonstrar com valores que são permanentes, né? Podemos dizer dessa forma, ensinando as pessoas da maneira como deve ser. E é por isso que é apaixonante a gente sempre estar lendo aí a palavra de Deus, que o Espírito vem revelando para a gente aos poucos, né? Assim como um grão de mostarda, que já foi até falado aqui hoje, aos poucos nós vamos desenvolvendo um conhecimento melhor das vontades de Deus, ao tempo que ele vem nos moldando, vem nos transformando. Se você vai concordar comigo, a Bíblia, da maneira que a gente precisa viver, a gente precisaria de uma vida inteira para aprender e aplicar tudo que tem. E esse é o propósito. O Evangelho, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, é um projeto para a vida inteira. Então, quanto mais você se aproxima, quanto mais contato você tem com a Palavra, mais você facilita a obra de Deus na sua própria vida. Exatamente. Deus quer fazer da sua vida um projeto, Ele quer realizar na sua vida um projeto,
de salvação que é para a vida toda. E ele começa aqui desse lado da eternidade, aqui na Terra, te preparando lá para o outro lado da eternidade, que é para onde todos nós que cremos e amamos ao Senhor vamos. Então, a palavra reino, que é o nosso objetivo, tudo gira em torno disso, nós queremos entrar no reino, nós precisamos desejar ter esse reino. Ela ocorre só no livro de Mateus em mais de 40 vezes. Em só alguns poucos capítulos que não se encontra, né? Diferente daquela expectativa da nação judaica, né? Não era um reino político. Entendeu? É isso que está dizendo essa frase aqui. Não era um reino político, nem bélico, nem militar, né? Nem diplomático. Herodes partilhava dessa noção e tentou destruir Jesus enquanto ele ainda era criança, porque ele pensava que o reino do Messias seria um reino político rival, de um partido contrário, sendo que, na verdade, essas coisas se aplicam no reino humano, simplesmente, entre os homens, né? E por que que ele temeu e por que que ele tomou essas decisões? Vejam bem que nós estamos falando aqui de Herodes, mas nós temos pessoas aqui, como João Batista, por exemplo, também pensavam da mesma forma. Alguns discípulos do apóstolo Paulo também pensavam dessa forma. Uns são de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas, mas a bem da verdade é que o interesse único de nosso Senhor é apresentar o seu reino. Voltando aqui na explicação, por isso, por essa razão, que o Herodes, ele, ao receber a visita dos magos, ele enlouqueceu e ensandeceu, porque ele imaginava que estava vindo ali o seu concorrente. E Deus, na sua infinita sabedoria, ordenou que os magos, que os sacerdotes, eles não voltassem pelo mesmo caminho, nem dessem orientações precisas a respeito da localização do Senhor Jesus Cristo. Se encontraram com ele e seguiram seu caminho. Fizeram o cortejo da forma que era para ser feito e dali seguiram a sua vida. E o outro que partilhava do mesmo pensamento, embora não possa ter aqui uma noção de opinião fechada, é o João Batista. E quando Jesus não deu para ele nenhuma indicação de ser o rei desse formato, nessa maneira que as pessoas estavam esperando, ele mesmo começou a duvidar. E a sua forma de dúvida foi justamente enviando os seus discípulos para questionarem o Senhor Jesus Cristo, perguntando para ele se era ele mesmo o Messias. Por quê? As expectativas de João Batista provavelmente estavam fundadas também em um que viesse para libertar o povo da dominação do Império Romano. O mesmo aconteceu com os apóstolos depois da ressurreição de Jesus Cristo, né? Eles voltando, alguns voltando pelo caminho de Emaús, Emaús mesmo, né? Voltando, né, pelo caminho, desviando, permanecendo em Jerusalém, não querendo fazer a obra de Jesus, até que no livro de Atos vem essa pergunta, né? Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Você pode ler lá em Atos, capítulo 1, verso 6. Né? As suas mentes estavam concentradas na independência política, militar, econômica, né? Social da pátria. Mas Jesus, o foco dele sempre foi trazer algo voltado para a salvação eterna. O que mais que nós temos hoje? Que reino Jesus veio fundar? Não é um reino político, mas a soberania de Deus nos corações das pessoas que lhes controlará e transformará a vida. O coração, que é a nossa mente, né, a sede dos nossos pensamentos, é o âmbito no qual Jesus veio reinar. Ele quer reinar nas nossas mentes, transformando a nossa forma de pensar e dali todo o nosso ser, todo o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito. Ele veio para que toda a raça humana o ame e então ele nos transforme segundo a sua imagem. Toda a beleza e conforto da vida, a transformação do caráter e a regeneração da alma, elas crescerão a partir da afeição por Jesus, da dedicação a ele e à sua obra. Prestem bastante atenção. A dedicação a ele, ao próprio Jesus, e também à sua obra. E a obra de Jesus Cristo é justamente levar aquilo que você recebeu gratuitamente, o dom de Deus, àqueles outros, né? Ensinando no caminho. O livro de Provérbios ensina a criança no caminho que deve andar e ele não se desviará. E esse
Não, nós precisamos ver o nosso semelhante como crianças, insistir, persistir, ensinar, redarguir, exortar, exortar de novo até a pessoa se converter. Vocês vão se lembrar do apóstolo Paulo, que era perseguidor de cristãos no início da sua vida, né? Legalista, mestre da lei, escriba, fariseu dos fariseus, e estava ali, escriba não, fariseu dos fariseus, fariseu de fariseus, estava ali perseguindo cristãos, recebendo cartas da comunidade, né, para perseguir os cristãos que estavam propagando o evangelho, e Deus tinha uma obra poderosa na vida dele, selecionou Simão para que Simão fosse aquele que fosse ministrar sobre a vida dele e mostrar a importância dele para o reino de Deus. Não é isso mesmo? Aí nós temos também a palavra reino, conforme é usada no Novo Testamento, tem uma ampla gama de significados. Mas a ideia básica é o domínio de Jesus Cristo no coração de todo o povo, em todos os tempos, até a eternidade. Mas em algumas vezes ela se refere especificamente a um dos vários aspectos ou etapas desse domínio. Pode significar o reino de Deus no indivíduo, ou da justiça entre os homens, na verdade, ou na igreja, ou na cristandade, ou o milênio e, algumas vezes, o céu. E aí, vamos voltar aqui para o capítulo número 1, nós encerramos provisoriamente, então nós vamos ver mais sobre essas parábolas em outros evangelhos, e aí nós vamos começar a respeito do reino também, a confissão de Pedro. E como é que isso se deu? Além de Mateus 16, do 13 até o 20, tem também em Marcos 8, 27 e 29 e em Lucas 9, do 18 até o 20. No geral, no aspecto geral, Pedro teve contato direto com Jesus Cristo por 3 anos. Né? Ele aceitou Jesus, está lá no Evangelho de João e tudo. Desses 3 anos, 1 ano e meio, 1 ano depois da aceitação, deixa eu ver aqui como é que tá, 1 ano depois que ele chamou Jesus Cristo de Senhor. 6 meses depois, ele chamou Jesus de Santo Deus. Mas depois de 2 anos, aí ele tinha know-how, ele tinha subsídio, ele tinha substrato, ele tinha um alicerce, ele tinha uma base para declarar com convicção que Jesus é o Filho do Deus vivo. Qual que é a lição prática que nós temos aqui? Assim como nas parábolas vêm os ensinamentos, principalmente da semente, aquela que cai no solo fértil, é um projeto para a vida toda, nós só vamos conhecer Jesus Cristo mais profundamente a partir do momento que nós desenvolvemos tempo andando na sua presença. A nossa primeira impressão é chamá-lo de Senhor. Algum tempo depois, nós podemos até declarar que ele é santo de Deus. Mas para declarar que ele é filho de Deus, do Deus vivo, é só na caminhada junto com ele. Então, essa é a lição prática aqui através desse ensinamento. E Pedro, né, ele tem o seu chamado para ser edificada uma igreja através de uma pedra, né? A rocha sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja não é o Pedro, evidentemente. Mas a verdade é que Pedro confessou que Jesus é o Filho de Deus. Presta atenção, mistério aqui. A igreja vai ser edificada aonde existe uma confissão de que Jesus é o Filho de Deus. É esse o ensinamento, né? Nós temos aí os nossos irmãos da comunidade católica que tem por base Pedro, um dos alicerces, e a Bíblia parece dar esse entendimento. Mas a bem da verdade é que a igreja ela está firmada, né, em uma crença que é fundamental. Essa é a pedra. Essa é a pedra. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o significado inconfundível dessa linguagem. E aqui nós temos o tema a respeito do perdão, mas esse tema nós vamos passar superficialmente. Aqui cabe uma lição até bem mais profunda, elaborar um material, mas nós vamos fazer. A comparação que é feita aqui nessa passagem do Evangelho de Mateus é a respeito do valor, não é?
Um talento, conforme está descrito no verso 24, capítulo 18, equivalia a 6.000 dracmas, né, ou denários. Visto que uma dracma valia, a grosso modo, o salário de um dia. Né? O salário mínimo hoje é 1.100, você vai pegar 1.100, divide por 30, desse produto você vai encontrar um dia de trabalho. Deixa eu ver aqui quanto que é, inclusive. 1.100 divide por 30. R$ 36. Né? Se fosse nos nossos dias, seriam R$ 36,66, né? O salário de um dia. E aqui o talento era 6.000 dracmas. Vamos fazer então a conta de novo? R$ 36,66 vezes 6.000. R$ 220.000, né? Era o valor do perdão naquele tempo. E 10.000 talentos equivaliam à totalidade de tudo quanto os habitantes de várias aldeias grandes somados pudessem ganhar a vida inteira. Esse é o valor. Aqui nós vamos trazer a lição só em termos de comparação. A esse homem foram perdoados 600 milhões de dracmas, mas ele não queria perdoar 100 dracmas. Vocês lembram dessa história? Nas próximas aulas nós vamos falar a respeito. Né? É aquela que fala do verdugo, de um senhor que não perdoou o seu servo. Vocês conhecem bem a história. Se não conhecerem, a gente vai ministrar em outras oportunidades. Então é assim, a dívida do homem que foi perdoado primeiro foi de 60 milhões de dracmas, mas ele não quis perdoar as 100 dracmas que o seu devedor o devia. É assim que Jesus faz a comparação entre os nossos pecados contra Deus e os pecados que os outros cometem contra nós. Isso quer dizer o quê? Que a nossa dívida com Deus, com o nosso Pai Celestial, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que nós devemos perdoar as outras pessoas, ainda que fosse por um critério matemático. A nossa dívida com Deus é maior do que a dívida que o nosso irmão possui conosco. Então, o perdão, ele não é uma atitude de sentimento, de um desejo, é uma atitude de decisão. Você precisa estar decidido. E nós vamos conversar mais a respeito dele nas nossas próximas lições, tá bom? Vou colocar aqui mais uma vez a etiquetinha dos nossos cultos, né? Vou te pedir mais uma vez, deixa aqui o seu like, não apenas da Escola Bíblica Dominical, mas também das nossas transmissões, né, dos nossos cultos, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e faça a divulgação correta para aquelas pessoas que compartilham dos mesmos interesses nossos. Nós estaremos de volta na próxima semana. Fique com Deus, Deus abençoe, boa ceia a todos vocês, esperamos vocês na igreja, em nome de Jesus, amém. Feriado chegou, gente, viaja, mas ceia também, hein? Beijo grande.